Oi, hoje eu vim falar um pouco sobre como manifestar o seu parto. Como que a gente pode usar essa ferramenta tão poderosa que é a manifestação para trazer coisas boas para você e principalmente nesse seu momento de estar gestando o seu bebê. Vou te contar uma história. Vou contar a minha história para você. É uma parte do meu relato de parto, né? Eu tive meu primeiro filho em 2012 e eu tive num hospital público. E lá eu tive a experiência de dividir aquele sala de pré-parto com muitas mulheres, porque era um hospital que era recente, específico para parto normal, e eu quis ter lá por ter mais essa condição. Porém, isso trazia muitas pessoas para lá. Então, durante o meu trabalho de parto, eu convivi ali com muitas pessoas e isso eu não gostei, não foi bom para mim. E aí, quando eu engravidei do Lucas, né, meu segundo filho, eu tive isso, não quero, tive esse pensamento, né, não quero viver aquela experiência novamente, de dividir aquele meu momento tão único com várias pessoas. Eu não quis aquilo. E aí, eu usei a ferramenta da minha manifestação. Então, a partir do momento que eu soube que eu estava grávida, né, um pouquinho mais lá na frente, lá pelo segundo trimestre, eu comecei a usar essa ferramenta. Então, a manifestação é quando a gente traz aquelas nossas ideias, nossos pensamentos da imaginação e a gente traz para o mundo real. E então a gente traz essa nossa vontade, essa nossa intenção. Você já ouviu falar que palavra tem poder? Pois é. Então, nosso pensamento e nossas palavras, elas têm poder. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o pré-requisito para acontecer a sua manifestação é você acreditar, é você ter fé. E a partir daí, ela acontece. Então, você pode ter ela na sua mente ou você também pode escrever ela. Eu vou te ensinar, tá bom? E então, assim, quando eu engravidei do Lucas, né, como eu tava falando, eu falei pra mim, eu quero ter uma maravilhosa experiência no meu parto. Eu não quero ter muitas pessoas me olhando, eu não quero dividir espaço com as outras pessoas, eu quero só eu, meu marido e a doula. E como eu já trabalho com gestantes, a maioria dessas minhas alunas, elas têm um plano de saúde e então nesse hospital particular existem apartamentos, né? Então ela pode estar ali tendo o bebê dela, só ela, o médico, a doula, se ela quiser, o seu marido ou algum outro acompanhante. E tá só eles ali. E aquele apartamento te dá toda a estrutura necessária. E elas sempre me contavam, né, esse relato delas. E eu falava assim, né, pra mim, poxa, quando eu tiver meu outro filho, eu quero essa experiência também. Só que o Lucas veio, não foi planejado, né, foi planejado só por Deus. E aí, eu falei, nossa, também tô sem plano de saúde. Então vamos manifestar aqui para trazer essa oportunidade para mim. Então, eu todo dia mesmo, eu parava em silêncio, ficava sozinha no meu quarto e mentalizava o que eu queria. Mentalizava que eu queria um parto tranquilo, eu queria um parto hospitalar, mas que eu fosse só já quando ele já estivesse nascendo. Eu manifestava quando eu chegasse lá que não tivesse ninguém na recepção, que não tivesse ninguém para ser atendida, que só eu naquele momento. Eu mentalizava que eu queria muito que ele nascesse de cócoras, né? Eu de cócoras, naquelas banquetas de cócoras. Então tudo isso eu trazia todos os dias. E aí eu potencializei escrevendo. Então você pode
pegar seu caderninho com a sua caneta e escrever a sua manifestação. Então você traz do seu mundo as suas ideias, traz para a sua ação. Você escreve e como é algo curto, né? 9 meses, então você também pode estar colocando essa sua manifestação num papel, assim na parede, para você estar sempre vendo. Ou como você já está bem dentro de você, você todo dia está trazendo isso para você. Então, todo dia eu mentalizava isso. Todo dia. Mesmo antes de saber onde que ele ia nascer. Porque nesse período eu ainda fiquei pesquisando qual maternidade eu ia querer ir, né? Então eu visitei 2 maternidades. Aquela que o Cássio nasceu, eu já sabia que eu não queria ela, por essa experiência de ter muitas pessoas. E aí eu visitei mais uma e uma próxima daqui de casa. Essa próxima de casa foi a que eu falei, essa é essa. Porque ela era menorzinha, eu vi que ele tava com uma assistência também pro trabalho ali normal, que era o que eu tava querendo. E então eu falei, é essa. Então como eu visitei, eu também já fui mentalizando todos os espaços de lá. Eu sei que atualmente não pode, né, fazer essa visita nos locais que você vai ter seu bebê por conta da nossa situação atual da saúde, mas você pode estar mentalizando também, tá? E então, eu fazia isso todos os dias, mentalizava todos os dias o que eu estava querendo. E aconteceu, né? Então, eu fiz teve trabalho de parto todo aqui em casa, isso também estava na minha manifestação, de ficar o maior tempo em casa possível, com meu marido, com a doula. E quando eu sentisse que era a hora de ir, quando eu estivesse assim, bem perto mesmo dele nascer, com o auxílio da doula, ela ia me empoderar ali no sentido de falar, então bora, tá certo, vamos lá. E aí nós fomos pro hospital. Por incrível que pareça, chegamos lá, não tinha ninguém na recepção. Então a gente foi logo atendido. Me encaminharam para avaliação médica, né? Quando chega no hospital tem a avaliação médica para saber quantos centímetros você tá, como tá o andamento desse trabalho de parto. A médica que me atendeu, ela não foi muito legal. Ela não foi muito legal comigo. Mas eu tenho certeza que isso teve um motivo. Então, ela fez o toque em mim e ela disse que eu tava com 4 centímetros. Só que eu sabia, eu tinha certeza que ele tava para nascer. E isso foi bom, por quê? Porque ela falou assim, vai pro pré-parto, pra sala de pré-parto. Então, ela não ficou ali perto de mim. Porque se ela visse que ele já ia nascer, ela já ia lá pra perto de mim, ia querer fazer várias intervenções que eu também não tava querendo. Então, por isso, foi um pouco ruim pra mim naquele momento, mas eu vi depois que foi necessário ela ter agido daquela forma, porque ela me deixou livre. Então, fomos pra sala de pré-parto e só tinha uma gestante que ela tava lá, né? Só que eram salinhas que tinha a cortina para cada uma, né? Então ninguém se via. Então eu não cheguei a ver ela, ela também não me viu. Fiquei lá, como eles achavam que eu ia demorar, fiquei nessa salinha. Eu, o Matheus, né, meu marido, e a doula, minha amiga Juliana. E aí eu já sabia que ele tava para nascer. Então, do tempo que eu cheguei no hospital, meia hora depois ele nasceu. E, então ali eu fiquei ainda no trabalho de parto, né? Sentindo muita contração, eu tava lá no finalzinho. E aí depois eu fui pra banqueta, como eu já tinha combinado isso com a Juliana, a doula. Ela levou a banqueta dela, eles deixaram, mas eles também tinham uma lá, mas eu usei a dela. Então eu sentei, né, na banqueta pra ter ele de cócoras, pra facilitar ali a gravidade, facilitar a descida dele. E eu sentei lá, não demorou 5 minutos. Ele veio. Aí então o Matheus ficou na minha frente, a Juliana ficou atrás, me dando apoio. Quando ele nasceu, aí saiu a primeira cabeça dele, né? O Matheus segurou ele, só tava nós 3 ali.
Então, isso também eu eu manifestei também de eu estar só com a minha doula e meu marido, de o meu marido ver o nascimento dele assim, bem próximo. Então, o Matheus segurou a cabeça dele, entendeu? E aí, quando eles vi, tinha a cortina e fora dela tinha uma enfermeira, tá, uma enfermeira. Aí eu falei assim, tá nascendo. Aí saiu a cabeça do Lucas. Aí ela veio correndo, colocou a luva pra ajudar. Aí na próxima contração ele já veio todo. E aí ela já me ajudou a colocar ele aqui em mim. Nisso já trocou o médico. Então quem veio me ver naquele exato momento não foi aquela médica que me atendeu que fez o toque em mim, já foi um outro. E ele simplesmente sentou e ficou me olhando. E eu tinha manifestado isso também, de que me deixassem ficar o máximo de tempo com o meu bebê assim que ele nascesse, que ele ficasse ali me sentindo, se ele quisesse mamar, que ele mamasse. Ele não mamou, ele só ficou ali me olhando e eu olhando ele. Eu manifestei também que o Matheus cortasse o cordão umbilical e, por incrível que pareça, esse médico falou assim: "Você quer cortar?" Deu a tesoura pro Matheus e ele cortou. Então, assim, foi tudo tão incrível que eu relaciono isso a toda essa minha intenção que eu coloquei em prática, de todo dia estar manifestando, todo dia estar trazendo essa força para perto de mim e esse meu pedido, né? Então, tudo que eu quis aconteceu. Não foi da melhor maneira, mas foi da maneira exata e foi maravilhoso, né? Eu não estava num apartamento sozinha como eu queria, mas eu tive praticamente a mesma experiência do que se eu tivesse. Então, foi muito, muito incrível. Então, eu acredito muito na manifestação. Então, ela é muito poderosa. Então, nós podemos usar a nosso favor. Então, você anota tudo o que você quer para o seu parto, para a sua gestação, para o seu pós-parto. E você mentaliza isso. Então, a manifestação não é só você escrever e deixar lá. Então, olha a palavra, manifesta ação. Então, você tem que colocar uma ação ali. Então, eu trouxe essa manifestação e todo dia eu lia ou eu buscava ali na minha cabeça, na minha memória, o que, que eu tinha manifestado. Então, eu trazia aquilo e buscava informação, pesquisei o melhor local para me ter ele. Então, teve uma ação também. Então, você tem que ter essa sua, fazer a sua parte, né? Precisa ter essa, fazer a sua parte. E aí, você que isso eu contei aqui a minha experiência do parto normal, né, do que eu estava manifestando. Mas se você já tem certeza que você vai fazer uma cesárea, se você quer fazer uma cesárea, você também pode manifestar, entendeu? Manifestar que a equipe médica seja muito humanizada, que tenham todo o cuidado com você, que não prendam o seu braço, que seu braço fique livre, que assim que seu bebê nascer ele vá para perto de você, se puder até mamar, que deixe seu marido ou alguém que você queira entrar junto com você. Que sejam respeitosos. Então, tudo isso você também pode manifestar se você sabe que você vai fazer uma cesárea ou se você quer isso para você, tá? E, e aí, eu vim trazer também aqui para vocês um exercício pra gente estar fazendo. Então, não é legal a gente estar agitada, parar e escrever. É legal entrar num estado de conexão, acalmar a mente, para ter certeza do que você quer. Então, é importante você colocar as palavras certas, é importante você escrever o que realmente você quer, tá? Por exemplo, você quer um carro. Você escreve lá, eu quero um carro. E aí vai vir um carro para você. Mas pode ser que esse carro venha com problemas, pode ser que esse carro venha um pouco velho, que vai te dar trabalho. Então você detalhar o que você quer é importante, tá? E, e também você sempre colocar palavras afirmativas, positivas no presente. Excluir a palavra não. Tipo, não quero sentir alguma coisa, né? Então, o universo não entende esse não. Então, você exclui essa palavra não. Você sempre coloca tudo no positivo, no afirmativo e no presente. Então, essa manifestação dentro do yoga, a gente chama isso de sankalpa, que é a intenção. Geralmente, no início da prática,
a gente faz uma intenção para a prática, ou você pode também trazer para o seu dia, uma intenção para o seu dia. Pode ser uma palavra, uma frase, sempre afirmativa, positiva e no presente, que tem total conexão com essa manifestação. E a partir do momento que você escreve a sua manifestação, você pode criar ali uma palavra, uma frase que você fica repetindo. Então você fica chamando, você vai atraindo essa força para você. Então, nós vamos entrar agora aqui no estado meditativo, que a partir daqui depois você pega seu caderninho e começa a escrever o que você tá querendo pro seu parto, tá bom? Ou pra sua gestação, ou pro seu pós-parto, o que você quiser. Então, nós vamos fazer uma meditação. Eu vou colocar um mantra, ele é o Mula Mantra. Ele é um mantra que nos traz conexão com o divino, com a consciência. Então, para a gente se alinhar, para a gente se conectar com o nosso eu interior. E aí nós vamos estar respirando, ouvindo esse mantra, que é uma forma também de meditar. E aí, depois finalizando, você pode escrever, tá bom? Então, se preparem. Você pode cruzar suas pernas, alongar sua coluna, você pode estar encostando assim numa parede ou não. O importante é você estar se sentindo assim bem, tá? Bem e confortável. Você pode colocar a mão na sua barriga ou unir o indicador com o polegar e colocar nos seus joelhos, tá? Então, fecha seus olhos. Vou colocar aqui pra gente ouvir. Primeiro vai fechar os olhos e respirar profundamente. Então, inspira pelas narinas. Solta o ar devagar. Você inspira pelas narinas. Soltando o ar bem devagar. Expira. Começa a se conectar com a sua presença. Respira. Profundamente. Deixa o som desse mantra ir tocando em você. Seu pensamento está só no aqui e no agora. Vai elevando seu pensamento para se conectar com a consciência, com o divino, com o que é sagrado.
Respira bem profundamente agora. Vai se sentindo mais conectada. Vai se sentindo com uma consciência mais ampliada nesse momento. Respira profundamente. Agora lentamente une as mãos em frente ao peito. Abre os olhos devagar. Respira. E agora que você está nesse estado de pura consciência, você pode escrever a sua manifestação, tá? Então, boa sorte para você e pode comentar comigo se você fez, se você gostou, tá bom? Gratidão.